Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos ao canal. Brasileirão literalmente pegando fogo. É a liga mais disputada do mundo. Pode vir falar aqui de Série A italiana, de Premier League, de Bundesliga, La Liga, Liga Nossa, qualquer campeonato. Só no Brasil a gente tem um campeonato assim mais emocionante da primeira à última rodada. Agora temos um líder com um vice-líder com a mesma pontuação. Temos um terceiro colocado que liderou o campeonato durante todo o campeonato praticamente. E temos mais 3 times ainda com chance de ser campeão. Ao todo temos 6 clubes com chance de ser campeão. Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro e Grêmio. Vou falar aqui primeiro a classificação, depois falar todos os jogos dos 6 times. Obviamente o líder Palmeiras, na minha opinião, é o que tem maior chance de ser campeão. Então, os 3 jogos que restam são jogos literalmente fáceis na literatura. Agora, na prática, vamos ver nas próximas 3 rodadas. Bora lá. Palmeiras é líder com 63 pontos, 18 vitórias e saldo de 26 gols. O Flamengo vem logo atrás, também com 63 pontos, com 18 vitórias, porém com saldo de 17 gols. A diferença dos dois, o Palmeiras ser líder, é de 9 gols de saldo pro Palmeiras. Logo em terceiro lugar vem o Botafogo, que liderou o campeonato durante todo o campeonato praticamente. Chegou a ter 14 pontos de vantagem para o vice-líder e hoje é o terceiro com 62 pontos, 18 vitórias e 23 gols de saldo. O quarto colocado é o Atlético Mineiro com 60 pontos, 17 vitórias e 19 gols de saldo. O quinto colocado é o Grêmio, com 18 vitórias e 4 gols de saldo. E o sexto colocado é o Red Bull Bragantino, com 59 pontos, 16 vitórias e 15 gols de saldos. Bom, tá aí a classificação. Agora vamos falar dos jogos que restam para os 6 times. Óbvio, do primeiro colocado para o último. O Palmeiras, na próxima rodada, no meio de semana, pega o América Mineiro em casa. Provavelmente goleará, manterá sua liderança, irá a 66 pontos. Pegou até o América Mineiro, é tranquilo. O próximo jogo do Palmeiras será o Fluminense, na 37ª rodada. O Fluminense já estará de malas prontas para o Mundial de Clubes. Provavelmente colocará o Sub-20 ou Sub-17 com algumas mesclas de reserva. Ou seja, uma vitória na literatura, né? Literalmente fácil para o Palmeiras. Na prática, a gente vai ver. Ou seja, o Palmeiras iria a 69 pontos. E a última rodada, talvez pode ser o jogo mais complicado para o Palmeiras, que é o Cruzeiro no Mineirão, sem torcida. Lembrando que o Cruzeiro foi punido por conta da briga lá no Paraná entre as torcidas Máfia Azul e a torcida Império do Curitiba. E os dois times vão jogar o final do campeonato todo sem público em casa. E se o Cruzeiro ainda tiver chance de escapar do rebaixamento na última rodada, será um jogo complicado para o Palmeiras. Se o Cruzeiro já chegar rebaixado ou sem chances de cair, será um jogo também tranquilo para o Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras só terá um jogo difícil contra o Cruzeiro se o Cruzeiro ainda tiver chance de permanecer na Série A, desde que empate ou ganhe do Palmeiras. O segundo colocado é o Flamengo, tem 3 jogos. Dos 3 jogos, eu acho 2 jogos complicados e um jogo que o Flamengo tem que ter cuidado. O próximo jogo é o jogo mais difícil, que é contra o Atlético Mineiro, no Maracanã. Embora seja no Maracanã, é um jogo muito difícil porque o Flamengo, para o atleticano, é o seu maior rival depois do Cruzeiro. E o Atlético Mineiro também tem chances de título. Remotas, mas tem. E o Atlético Mineiro vem jogando muito bem. Para mim é o principal ponto. O Atlético Mineiro vem jogando muito bem. O Filipão encaixou o time. Os jogadores fazem diferença no Atlético Mineiro. Está jogando muita bola, que é o caso do Hulk, Paulinho, Arana, Zarate. Ou seja, jogo muito difícil para o Flamengo no Maracanã no meio de semana. Se o Flamengo vence, vai 66 pontos. É um jogo difícil. Esse, para mim, é o jogo mais difícil do Flamengo. Aí o próximo jogo do Flamengo no final de semana será o Cuiabá no Maracanã. É um jogo que o Flamengo tem que ter atenção. Um jogo, entre aspas, tranquilo. Mas o Cuiabá meteu 3-0 no Flamengo no primeiro turno. Tá certo que é o Flamengo de São Paulo, mas o Flamengo tem que ter muita atenção, porque é um jogo que pode se transformar de um jogo fácil para um jogo difícil, complicado. E a última rodada é contra o São Paulo. E a gente não sabe se o São Paulo vai ir com vontade ou não.
Porque tem dois lados da moeda. O primeiro lado da moeda é que o São Paulo, não acredito que ele vai fazer força contra o Flamengo para ajudar o Palmeiras a ser campeão. Palmeiras e São Paulo tem uma rivalidade muito grande. Por outro lado, tem o Dorival Júnior, que foi muito sacaneado no Flamengo. E pode ser que o Dorival Júnior monte um time pronto para atrapalhar o Flamengo, para colocar cereja no bolo na sua, entre aspas, vingança. Já foi a Copa do Brasil, vencida pelo Dorival do São Paulo em cima do Flamengo. Porque o Dorival foi muito sacaneado pela diretoria do Flamengo, ou seja, o São Paulo também pode ser o fiel da balança. Ou eu acho que a torcida do São Paulo prefere o Flamengo campeão do que o Palmeiras, mas a gente não sabe o Dorival e os jogadores. Terceiro colocado, Botafogo, que liderou o campeonato durante 32 rodadas, se eu não me engano, 32 rodadas ou 33. Né? Chegou a ter 14 pontos de vantagem para o vice-líder. Hoje é o terceiro colocado, vem numa queda enorme. Desde que ele perdeu para o Flamengo no segundo turno, coleciona muitas derrotas, empates e apenas 2 vitórias. O Botafogo pega um jogo, eu acho, praticamente tranquilo contra o Curitiba, embora seja no Paraná, mas o Curitiba já está rebaixado. Não acho que o Curitiba fará força contra o Botafogo. O Curitiba foi rebaixado nessa rodada, 35ª rodada. Aí depois o Botafogo sai, recebe o Cruzeiro em casa, Cruzeiro lutando para não cair. É o jogo mais difícil do Botafogo de todos, porque o Cruzeiro vai estar na briga para não cair, ou seja, vai com força total, embora o Cruzeiro é um time que não é muito fazer gol, mas pode complicar para o Botafogo. Depois o Botafogo pega o Internacional lá em Porto Alegre, jogo também muito difícil para o Botafogo, porém o Internacional já está com vaga segurada na Copa Sul-Americana, não sei se fará tanta força contra o Botafogo, mas o Botafogo tem 2 jogos complicados, né, que é contra o Cruzeiro em casa e contra o Inter fora. Embora o Curitiba fora de casa pode ser uma armadilha, porque o psicológico do Botafogo está muito abalado. Ou seja, são 3 jogos, 2 em casa, quer dizer, 2 fora, que é Curitiba e Internacional, jogos complicados, mas o Curitiba já está rebaixado. E o Cruzeiro lutando para não cair. O Botafogo terá muitas dificuldades nesses jogos, pode ser que ganhe do Curitiba e perca do Cruzeiro e do Inter, e pode até não ficar entre os 4 primeiros do Brasileirão. Quarto colocado, Atlético Mineiro, tem 60 pontos. Pega o Flamengo, como eu disse, no Maracanã no meio de semana. Jogo complicadíssimo, não dá para cravar quem vence, embora seja no Maracanã. Depois pega o São Paulo em casa na MRV Arena MRV. Então o São Paulo também descompromissado, não ganha nenhum jogo fora de casa nesse campeonato. O Atlético Mineiro provavelmente vencerá. E fecha o campeonato contra o Bahia, que também está lutando para não cair, na Fonte Nova. Um jogo que eu acho que o Atlético Mineiro vence. Ou seja, dá para o Atlético Mineiro vencer São Paulo e Bahia e é 66 pontos. E, óbvio, tem um confronto contra o Flamengo que é decisivo para ver se o Atlético Mineiro continuará ou não na luta pelo título. Se o Atlético Mineiro vencer o Flamengo, já terá remota, mas terá a chance de ser campeão brasileiro. Se perder para o Flamengo ou empatar, está fora da briga pelo título, desde que o Palmeiras vença seu jogo contra o América, que é mais provável. O quinto colocado é o Grêmio, tem 59 pontos, remota a chance de ser campeão, faltam 9 pontos a disputar, está a 4 pontos do Palmeiras e tem um saldo muito inferior ao do Palmeiras. Pega 3 jogos, para mim, fáceis, acho que o Grêmio vence os 3. O Grêmio pega o Goiás em Porto Alegre, Goiás lutando para não cair, praticamente rebaixado. Pega o Vasco em casa também, lutando para não cair. O Grêmio é muito mais forte que o Vasco do que o Goiás. Depois pega o Fluminense fora. O Fluminense já estará com seu time principal na Arábia Saudita para disputar o Mundial. Ou seja, 9 pontos que o Grêmio, eu acho que o Grêmio fará 9 pontos, irá a 68 pontos. Ou seja, o Grêmio tem até chance de ser campeão, mas desde que uma combinação enorme de resultados aconteça. Palmeiras tropeçar, Flamengo tropeçar, Botafogo tropeçar e até Atlético Mineiro tropeçar. Os 3 jogos que restam para o Grêmio é muito tranquilo. Por isso a derrota do Grêmio hoje para o Atlético Mineiro, 3-0 na MRV Arena, foi uma derrota que pode ter custado a chance de título para o Grêmio. Porque se o Grêmio vence o jogo hoje, é 62 pontos, e tendo 3 jogos muito fáceis a se disputar contra Goiás e Vasco em casa, e Fluminense já com o time principal na Arábia Saudita para o Mundial, fora de casa. Então, ou seja, o Grêmio tinha muita chance de ser campeão brasileiro depois de muitos anos. O outro clube é o Red Bull Bragantino. Esse eu já acho que
mesmo tendo 59 pontos, pela queda de rendimento na reta final, por não ter uma camisa tão pesada, eu acho que tem chance, mas não acho que chega. Pega o Fortaleza em casa, acho que vence o Fortaleza, mesmo o Fortaleza estando lutando para não cair, o Bragantino mais time Fortaleza, recebe também o Curitiba em casa, deve vencer os 2 jogos e vai jogar com o Vasco em São Januário. Se o Vasco estiver lutando ainda para não cair, acho que dificilmente o Vasco perde para o Bragantino em casa. Mas é um jogo que o Bragantino pode vencer. Tem mais time que o Vasco, mas em São Januário, se o Vasco estiver lutando para não cair na última rodada, acho que o Vasco não vai dar esse mole. É isso aí, as chances. Eu, como rubro-negro, tenho esperança que o Flamengo seja o campeão. Para mim, dos 6 times, é o time que tem mais jogos difíceis, que é o jogo contra o Atlético, contra o São Paulo. Porém, a tabela do Palmeiras, América Mineiro, Fluminense em casa e o Cruzeiro fora, é uma tabela invejável. Assim como a do Grêmio, só que o Grêmio tem 4 pontos a menos que o Flamengo e o Palmeiras. E tudo indica que o Palmeiras será o campeão brasileiro desse ano. A chance que o Flamengo tinha enorme era hoje o Fortaleza ter vencido o Palmeiras. O Fortaleza teve a chance de fazer 3-1 com um jogador a mais, numa jogada de 3 contra 1, não fez e acabou que não deu para o Fortaleza, e o Palmeiras segue tranquilo na liderança com muito gols de saldo, deve ampliar agora contra o América. É isso aí, um abraço, essa foi a tabela, os jogos que restam e tudo sobre a reta final do Brasileirão. É isso aí, um abraço, diga aí no comentário quem será o campeão, eu acho que o Palmeiras ganhará.